Olá, amigos do Espanhol Fácil. Hoje, no vídeo do nosso canal, do seu canal, você vai aprender como se faz um boquete. Como se usa muito na América Latina uma buceta. E como tudo isto pode ser feito por um homem pelado e que, apesar de ele ser surdo, sabe exatamente o que os outros estão lhe dizendo. Você vai aprender também que não pode colocar o seu apelido brasileiro do seu nome no bilhete de avião ou qualquer documento que você for preencher e lhe pedirem para escrever seu apelido, ou apelido, como queira dizer. Continue assistindo o vídeo e você verá como a ignorância de algumas coisas da língua espanhola podem levar você a cometer algumas gafes e fazê-lo passar vergonha. Antes disso, eu quero lhe dizer que se você é um iniciante no nosso canal e que ao se inscrever poderá aprender e praticar espanhol começando desde o beabá da língua espanhola. Para isto, basta que você assista a aula número 1, Como Pronunciar, que já tem mais de 130 mil visualizações. Além desta aula, você pode e tem disponíveis 62 videoaulas com muito conteúdo da língua espanhola. Vai lá, se inscreva, veja as videoaulas e se afaste cada vez mais do portunhol. Ok, então vamos direto no nosso tema de hoje. Então você está aí querendo saber como é que se faz um boquete, né? Veja a continuação do vídeo e aqui vemos dois homens fazendo isto. Aqui vemos um. Não é uma cara muito boa, muito feliz. Não é verdade? Logo, o outro está aqui fazendo o seu boquete cuidadosamente. Bem, essa é uma palavra muito comum em espanhol. E outra que provoca risos e muita piada entre os brasileiros é buceta. Repete o nome deste automóvel, por favor, em voz alta. Transporte aqui, Cartagena, Colômbia, se chama buceta. E o motorista? E mi motorizado se chama bucetero. Sim, senhora. Sim, senhora. E é o nome deste micro-ônibus, que esses micro-ônibus que andam por aí na avenida, na América Latina, isto ocorre em alguns países latino-americanos, como Costa Rica, Colômbia, Equador, etc. Então, nesses lugares, não seria estranho ver notícias como estas. Muere homem tras ser arrollado por uma buceta de serviço especial. Isso quer dizer, homem morre após ser atropelado por uma van, por um micro-ônibus de uso particular. Ou outra notícia como esta. Motociclista muere luego de chocar contra uma buceta em Bucaramanga. Isso quer dizer, morre um motoqueiro após bater contra um micro-ônibus. Ou coisas como, buceta se meteu em uma casa em Santa Marta. Acidente não deixou vítimas. Quer dizer que um micro-ônibus entrou numa casa em Santa Marta e não houve vítimas. Então, coisas como estas ocorrem entre nossas línguas, espanhol e português. E se não soubermos que existem os falsos amigos, falsos cognatos ou heterosemânticas, que vem de hetero, diferente, e semântica, significado, podemos cometer erros como os do casal, que ao dar seus dados na compra do bilhete de avião, responderam a que seus apelidos eram Amorzão e Princessona, respectivamente. Ou seja, Maria não sei que Amorzão, ou José Amorzão e Maria Princessona. Lógico que eles não puderam embarcar, pois seus documentos não coincidiam com os nomes no bilhete.
Coisas que me causaram risos e estranheza ao chegar ao Brasil foram estas. Por exemplo, ouvir que um senhor chama-se Aguinaldo. Isso foi muito engraçado. No começo achei que era uma brincadeira, pois que alguém se chamasse 13º salário. 13º salário. Pois é que acontece que em muitos países de fala espanhola, na América Latina, aguinaldo é o pagamento extra que o trabalhador recebe em algumas datas, principalmente no final do ano, no Natal. Outra situação curiosa foi ver que na capa de uma revista muito conceituada na época, estava escrito numa das suas manchetes: mantenha sua cuca fresca. Logo pensei, com a minha mente contaminada com a língua espanhola, que como era possível ver isto numa banca de revista no meio da cidade e ao alcance das crianças? A questão era que cuca, numa das regiões da América Central, quer dizer vagina, ou seja, vulgarmente ou popularmente, é o órgão sexual feminino. Coisa do Brasil, pensei na hora. Se não me engano, na Venezuela, você, brasileiro desavisado, não pode chegar em qualquer bar ou restaurante e pedir ou perguntar coisas como: você tem pinga? Aqui tem pinga? Nossa! Desse jeito, você estará simplesmente perguntando para a pessoa se ela tem pênis, ou se aí tem alguém com pênis, ou como queira chamá-lo aqui no Brasil. Bem, são muitas as palavras que podem provocar confusão. Também vale destacar que se não se pronuncia bem a letra R, e ela é pronunciada como um J ou como uma letra G portuguesa, também isto pode provocar confusão. Veja, por exemplo, o que aconteceu com duas meninas brasileiras nas praias argentinas. Estando lá, conheceram uns rapazes argentinos, fizeram amizade e, seguinte, conversando, elas perguntaram: vamos correr? Elas pronunciaram assim mesmo: vamos correr. Os rapazes se olharam um para o outro e se perguntaram: nossa, já? Quer dizer, acabamos de conhecê-las e já nos convidam para transar? Estava criada confusão. Na verdade, o que as meninas estavam convidando era: vamos correr, que é correr, caminhar rápido, correr na praia. Só que elas pronunciavam correr. Em vez do correr, dijeron correr. E correr na América Latina é transar, é fazer sexo, essas coisas. Correr na Espanha é pegar. Pero correr na América Latina é transar, o que corresponde a transar no Brasil. Não deve achar esquisito também se ouvir de um latino-americano lhe pedir o saco emprestado ou lhe oferecer o saco dele. Por exemplo, ¿me prestas el saco? Ou puedes usar mi saco? Já que saco na América Latina é paletó, aquela parte do terno que compõe um traje em América Latina. Também não deve se sentir menos ofendido, ou meio ofendido, se o seu convidado, após se deleitar com o almoço ou a janta que você lhe preparou, no final ele lhe disser: caramba, que esquisito, ou todo estava esquisito. Ele simplesmente está elogiando a sua comida, já que exquisito, em espanhol, quer dizer gostoso, de boa qualidade. E quando em português se diz esquisito, em espanhol quer dizer raro, estranho. Vejamos então uma série de falsos amigos, falsos cognatos ou heterossemânticas. Vou falar aqui só de algumas delas, pois o espaço não permite colocar nem um terço das que existem. Para você conhecer muito mais, vai até o nosso blog Como Aprender Espanhol e veja o artigo
heterosemânticas ou falsos amigos espanhol-português. Navegue pelo artigo, pois ele veja a relação de palavras que está numa tabela e no final do artigo clique onde está PDF e você é encaminhado a uma enorme lista de palavras, várias páginas com muitas palavras heterosemânticas, falsos amigos ou falsos cognatos. E incluso nessa relação que está aí no blog, acredito que não estão todas as que deveriam estar. Ainda faltam muitas palavras. Como, por exemplo, vamos destacar aqui podemos destacar nessa relação do vídeo, escova. Escova. O que é a escova? A escova, você não vai limpar seus dentes com a escova, porque ela serve para limpar a casa. Você vai limpar seus dentes com el cepillo. Cepillo. A escova é a vassoura. Você tem um sobrenome. Todo mundo tem. Todo mundo tem um apelido. É verdade. Girón Moreno, López, Gutiérrez. Esse é o apelido. Porque quando você diz calvo, bajito, regordete, é um apodo, que é o sobrenome. Então, existe sobrenome em português e sobrenome em espanhol, mas significam totalmente coisas diferentes. Aceitar em português, em espanhol é aceitar alguma coisa. Você aceita, quer dizer, você acepta, porque aceitar em espanhol é colocar azeite, é colocar óleo, é lubrificar alguma coisa, como maquinárias ou ferramentas. Também é interessante que nas duas línguas temos largo. Quando dizemos largo em português, isso quer dizer em espanhol ancho, uma coisa que não é estrecha, que tem uma anchura bastante grande, isso é ancho. Porque quando decimos largo em espanhol, queremos dizer que é muito comprido, um caminho muito largo, um caminho muito comprido, por exemplo. Outra palavra interessante é aleijado. Aleijado e alejado. E quando uma pessoa é aleijada em português, é um lisiado, ou lisiada em espanhol. E quando decimos alejado em espanhol, queremos dizer que está afastado. Alejado ou alejada. Afastado ou afastada. Ok? Muito bem. Cuidado com essa palavra. Em português se diz ano, que simplesmente não é outra coisa a não ser ano. 10 anos, um ano. 10 anos, um ano. Mas em espanhol você não pode perguntar para a pessoa quantos anos você tem. Ela vai olhar estranho e dizer, como assim quantos anos? Todo mundo só tem um. Né? Porque ano em espanhol quer dizer anos. E ninguém tem mais do que anos em espanhol. Bom, também em todo mundo. Osso. Osso é muito interessante, porque osso do português todo mundo tem hueso, já que o osso espanhol é aquele animal que todos conhecemos e que em português se chama urso. Então, hueso espanhol, osso espanhol, ok? São coisas diferentes. Interessante também é falarmos da beca. Beca em português é aquela roupa que os graduandos colocam, nós chamaríamos de toga, nós chamamos de toga, porque a beca espanhola é aquela ajuda econômica, monetária que o estudante recebe para fazer seus estudos, ou seja, é uma bolsa de estudos. Beca em espanhol, beca em português, totalmente diferente. Interessante também é falarmos da palavra borracha, em português borracha. Em espanhol, a borracha, aquela coisa, é um material que é a goma, o caucho, são chamadas assim a borracha. E a borracha espanhola é uma pessoa, uma mulher, uma pessoa feminina que está bêbada. Então, por exemplo, uma senhora do Peru estava visitando o Brasil e passando pela rua, olhava para todos os lados que estava borracharia. Ela pensava, nossa senhora, esse pessoal aqui bebe demais. Por todo lado tem lugar onde as pessoas ficam borrachas. Então, significados totalmente diferentes. Ela estava confundindo as coisas. Borracharia
é onde se arrumam pneus. Mas, como borracha em espanhol é bêbada, a senhora achava que era o lugar onde as mulheres ficavam bêbadas. Brincar, brincar e brincar. Brincar do português em espanhol é bromear, fazer bromas, fazer brincadeiras ou jugar a la pelota, brincar de bola, jugar a la pelota, jugar de muñecas, etc. Já que brincar em espanhol é dar pulos, saltar. Brincar sobre a cama é pular em cima da cama, coisas assim. Outra palavra, cacho, cacho. Em português, cacho. En español es racimo. Entonces, por ejemplo, un racimo de bananas, un racimo de uvas, un racimo de alguna fruta. E aqui seria um cacho de banana, um cacho de uva, etc. Porque cacho em espanhol quer dizer um pedaço. Um cacho de pão, um cachito de pão, quer dizer um pedaço de pão. Cadeira. A cadeira do português é um móvel, é um objeto feito de madeira, de ferro, de plástico, que em espanhol se chama silla. Silla. Isso é em português. Quando em espanhol dizemos cadeira, veja, cadeira com um i, cadeira sem o i, é o quadril, anca, o quadril, é uma parte do corpo de um animal ou de uma pessoa. Outra coisa interessante, por exemplo, quando em português se fala caixão, onde se colocam os defuntos para serem enterrados. Isso em espanhol se chama ataúd, porque quando em espanhol decimos cajón, que é com J, cajón, nos referimos aqui na América Latina a uma gaveta. Em América Latina pode ser gaveta também. Em Espanha, cajón, em América Latina, gaveta. Mas significa uma gaveta do português. Outro destaque, doce, D-O-C-E, que em espanhol é um dulce, uma coisa com sabor doce, de açúcar, porque doce em espanhol é o número 12. Então, exatamente se escrevem igual, se pronunciam igual, mas significados totalmente diferentes. Outra palavrinha que podemos destacar, embaraçada em português, né? Embaraçada, uma pessoa fica embaraçada, ela está avergonçada, está liada, está em dificuldades, né? Uma pessoa embaraçada que está em dificuldades, que está envergonhada. Porque embaraçada em espanhol, apesar de que pode ter o mesmo sentido, mas usamos para nos referir à grávida. Mulher embaraçada, mulher grávida. Portanto, os homens não podem embaraçar. Escritório. Muito interessante, porque escritório é um ambiente de trabalho que em espanhol chama-se oficina. É um ambiente fechado, com ar-condicionado, onde tem computadoras, etc. para trabalhar. Já que o escritório espanhol é a mesa de trabalho, que em português chama-se escrivaninha. Ou seja, são totalmente diferentes. Ambos servem para trabalhar, mas para usos totalmente diferenciados. Daí que vem a palavra oficina. A oficina portuguesa é oficina mecânica, oficina de trabalhos fortes. Então, aí é um taller mecânico, por exemplo. Já que oficina, em espanhol, é um ambiente onde trabalha, onde se faz trabalhos burocráticos, ok? Outra coisa muito interessante, veja, nos dois idiomas temos esposas. Esposas em português é o mesmo que as esposas, ou seja, as mulheres, as esposas dos homens, as mulheres, dos maridos, esposas. Só que em espanhol também chamamos de esposas as algemas. Esposas, algemas. Então, uma pessoa em espanhol pode ser esposada. Quer dizer esposada que le fueron colocadas esposas para ser arrestado. Entonces, tiene esposas. Estofado. Estofado do português, em espanhol é tapizado ou acolchonado. Acolchonado, ou seja, é aquele móvel que não é duro, que é macio, que é suave, que tem um tapiz. E o estofado espanhol se refere a uma comida, né? A uma carne de panela, a um guisado. Esse é o estofado. Portanto, em espanhol, eu sí
como estofado, mas eu não posso comer estofado em português. E por último, vamos nos referir à palavra fraco. Fraco, quando em português dizemos fraco, em espanhol nos referimos a débil, contrário de fuerte. Fuerte ou débil, contrário, débil, fuerte. Então, aí temos. Porque se eu digo flaco, em espanhol, flaco, me estou referindo a uma pessoa extremamente magra, ou seja, contrário de gordo. Flaco, contrário de gordo. Débil, contrário de fuerte. Esses são os significados. E, logicamente, que além desses falsos amigos que temos relacionado aqui nessa última relação, como aqueles que nós comentamos bastante, tenho muitos. Né? Então, a relação de 20 casos que eu apresentei aqui de falsos amigos, lógico que isto só é uma mínima parte dos que existem. E se você precisa muito mais, vá a nosso blog. Lá no blog você verá várias páginas com vários falsos amigos, falsos cognatos ou heterossemânticas. E você conhecerá, na verdade, isso. Se você está aprendendo espanhol, vai lá e visite. Se você é professor e quer usá-los nas suas aulas e quer ampliar muito e ver realmente que existem muitos, vá lá também, ok? Então, no blog você tem um PDF, um documento em PDF que você pode ter para você essa relação muito grande de falsos amigos, ok? Então, perfeito. Um abraço e até a próxima aula.